Olá, meus amores! Bom, eu falei para vocês lá no grupo que eu ia compartilhar processos humanos no canal, certo? Como chegou muita gente nova no canal e como tem muita gente que não conhece a minha história, e para que a gente possa, a partir de agora, ter cabimento, começo, meio e fim, fim não, né? Mas assim, ter um começo de entendimento, né? De como tudo começou, tá entendendo? As pessoas que me perguntam como que foi que um dia eu resolvi tomar ayahuasca, né? Como que se um dia eu tivesse acordado e resolvido, eu vou tomar um chá ali. E o processo não é bem assim, tá? Existe uma vida, né, acontecendo, e essa sendo a minha. E eu compartilho aqui nesse canal, vamos lembrar, ressaltar e agravar que eu compartilho neste canal o meu processo individual, tá bom? De autoconhecimento. Tá? É um canal de autoconhecimento e aqui é o meu processo de autoconhecimento. Então não é para ninguém imitar nada, nem achar interessante, nem achar bom, nem achar ruim, porque o meu processo é a minha vida, tanto faz. Tá? Mas alguém pode se identificar. Muita gente me pergunta como que foi que eu fui parar na ayahuasca. Tá? Então vamos lá. Quando eu tinha lá para os meus 28 anos, eu comecei a desenvolver uma depressão que na verdade já existia, mas eu negava. Já tinha, inclusive, sido diagnosticada com depressão muito antes, bem mais cedo, na adolescência. Porém, eu ignorei, achei que era coisa assim que dava para resolver com religião, né, com fé. E passei muito tempo me enganando sobre a depressão, né? Até que eu perdi o controle, né, da minha própria existência nesse mundo, porque de depressão foi para síndrome do pânico, agravou demais e eu não conseguia sair de casa, não conseguia sair do quarto, não conseguia tomar banho, não conseguia cuidar dos meus filhos, que eu tinha 2 na época, agora eu tenho 3. E aí, meus amores, foi assim que começou, tá? Começou o meu processo de despertar, o meu processo de autoconhecimento começou através de depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, síndrome de Burnout assim que se pronuncia. E se eu tivesse na psiquiatria até hoje, com certeza eu já teria muito mais laudos, né? Que a tendência é aumentar laudos e aumentar remédio. Por experiência própria, eu digo isso, porque foi o que aconteceu no meu processo de vida, tá? Eu comecei com remédio, foi para 2, 3, 4, 5, 6, 7. No dia em que eu resolvi dizer eu não quero mais isso, né? Ou eu cancelo esse CPF, ou eu saio desse lugar, eu estava tomando 8 remédios antidepressivos, tarja preta. Eu estava vivendo que nem um vegetal nesse mundo, ok? Esse é o meu processo de vida. Essa é a minha caminhada. Foi assim que começou, tá? Não é para indicar ninguém fazer nada. Eu tô compartilhando o meu processo. E se identificar legal, quem não se identificar, exclui, ok? E aí, o que aconteceu? Teve um certo dia que o meu filho, né, eu fui visitá-lo. Bom, vou contar resumidamente. Nesse meu processo de depressão e síndrome do pânico, não consegui sair do quarto, de casa e tal, eu era funcionária pública na época. E eu abandonei, eu simplesmente não fui trabalhar, eu já estava cansada, gente, eu vivia em médico, e era laudo daqui, era laudo daqui, e leva atestado, e é negado pela prefeitura, e tenta mais uma vez se afastar, e negado de novo, e nesse processo de parecer que eu estava mentindo sobre mim mesmo, meu estado, eu acabei desistindo de trabalhar, sabe? Eu falei, foda-se, eu vou viver de qualquer jeito. E aí eu abandonei. Eu abandonei o emprego e com isso veio as consequências. Eu não consegui pagar minhas contas, eu não consegui pagar o aluguel que eu morava e eu fui parar na rua. Consequência disso, eu entreguei os meus 2 filhos ao pai deles, que é um pai, e eu fiquei um tempo na rua. Na rua, não totalmente assim na rua, mendigo. Eu fiquei assim, eu ficava
tomava banho na casa de um, passava a noite andarilhando por aí, comia na casa de outro, porque eu não queria demonstrar o meu fracasso, né? E muitas das vezes também o que acontecia é que a solução que as pessoas tinham para aquele processo que eu estava vivendo era mais remédio, psiquiatria, internação, o normal do mundo, tá? E eu cansada, porque eu já estava muito tempo tratando e os laudos só aumentavam e a minha vida só piorava. Quanto mais remédio eu tomava, pior eu ficava. E vamos lá, eu não tô falando pra ninguém parar seus remédios, não. Cada um com o seu problema. Eu tô falando que esse foi o meu processo, tô compartilhando o meu processo, tá? Porque a impressão que dá é que certo dia eu acordei e falei, vou tomar um chá de ayahuasca. E não foi assim que eu cheguei na ayahuasca. É isso que eu quero explicar pra vocês, tá? As pessoas acham, você estuda um curso em milagres e não conseguiu entender, foi na ayahuasca? Não, gente, não. Um Curso em Milagres é um livro de autoconhecimento. Na época que o Curso em Milagres chegou na minha vida, eu estava tentando sair daquele lugar, daquela depressão, daquele fundo do poço, entende? Então, tipo assim, tanto um Curso em Milagres quanto a Ayahuasca foram ferramentas que chegaram por último, tá? Depois de um longo processo de tratamento e busca. Então, tudo começou na vida normal, tradicional. Tudo começou com médico, psiquiatria, psicólogo, remédio, normal, tradicional, igual todo mundo. Só que um dia eu cansei, porque eu estava vivendo igual um vegetal. Eu estava sem vida, eu estava sem meus filhos, tá? E eu estava sem onde morar. E então um dia eu fui visitar meu filho na casa do pai e ele falou assim, mãe, quando você vai levar a gente para casa? Eu tô com saudade para casa. E na época eu estava até sem casa. Não tinha nem o que dizer, eu não sabia o que dizer. Então eu só saí de lá chorando e pensei, eu vou sair desse lugar. Ou eu cancelo esse CPF e encerro isso, porque a depressão que eu tinha, ela era uma depressão eu tive várias tentativas de cancelar o meu próprio CPF. Vamos dizer assim, porque eu não sei se pode usar a palavra que seria o certo falar. E aí, meus amores, o que aconteceu? O meu processo de autoconhecimento, ele começou assim. Quando eu desisti da depressão, quando eu cansei e falei, eu não quero mais viver assim, eu não aceito viver assim. Tem que ter outro jeito. No dia que eu disse isso, no mesmo dia apareceu para mim um vídeo no YouTube do Hélio Couto. E a minha jornada de autoconhecimento começou com Hélio Couto, Caminho das Palestras de Hélio Couto. Não fiz a ressonância, antes que perguntem. Mas foi muito útil, tá? O Caminho das Palestras, nossa, abriu demais a minha mente. E a partir daí eu comecei a entender que tudo que estava acontecendo era um processo mental, ok? E eu comecei a estudar. Eu estudei muitas coisas. Eu estudei PNL, eu estudei neurociência, eu estudei hipnose, porque inclusive um dos meus tratamentos fora da caixinha, o primeiro tratamento que eu fiz sem ser psiquiátrico, sem ser com remédio, foi um atendimento com hipnose. E nesse atendimento, eu visitei memórias da minha infância, de quando eu tinha 8 meses, 1 ano e 2 meses. Foi muito significativo e foi algo muito diferente, ok? Então, nessa época, eu já saí de um lugar... Nossa, assim, tipo, só esse atendimento já me fez sair de um lugar muito... Esse atendimento com os estudos que eu estava buscando já foi abrindo a minha mente para que eu entendesse que que a depressão vinha de processos mentais, né? Eu perdi a palavra, mas enfim, é isso aí, tá?
Aí o que aconteceu? Só que nesse caminho, gente, de autoconhecimento, de conhecer tudo isso e buscar tudo isso, eu tive altos e baixos conforme a minha vida continuava acontecendo, entende? A vida continua. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, mas a minha vida aqui, ela continua. E enquanto eu estou aqui, do lado de cada câmera, a minha vida aqui, acontece muitas coisas que eu preciso olhar e perdoar, que é o que a gente usa em Curso Milagres. Tá? Então, tipo assim, como eu cheguei na Ayahuasca? Eu cheguei na Ayahuasca através dessas recaídas minhas de depressão, entende? Então, tipo assim, percebe, a depressão ela já estava lá, já existia a depressão, que a depressão ela é o início do processo de despertar. No meu caso, lembra? Esse canal é o meu processo de autoconhecimento. No meu processo de autoconhecimento, eu entendo a depressão como o primeiro dos processos de despertar. Ó, tem algo errado em estar assim. Já é um despertar. No momento em que eu disse eu não aceito mais viver assim, tem que ter outro jeito, o outro jeito apareceu. O curso fala disso, inclusive, né? Só que veja bem, um curso em milagres foi uma das últimas ferramentas que chegou na minha vida nesse processo, ok? Nesse processo de autoconhecimento que começou lá nos 28 anos, eu estou com 40, vou fazer 41. Um curso em milagres foi uma das últimas ferramentas que chegou até mim, certo? E quando eu comecei a estudar um curso em milagres, em 2021, se eu não estiver enganada, eu estudei ele por um ano, direitinho, como pede o figurino, só ele, mais nada, excluí tudo que eu já tinha buscado até ali, por conta dessas recaídas. Cada coisa que eu tinha feito, eu achava que não tinha significado e ficava buscando mais. Porém, tudo fez parte do processo que eu estou hoje, de cura, ok? Tudo. Hélio Couto, PNL, Cabaila, tudo que eu estudei, tudo que eu busquei, fez parte de hoje eu estar bem, de hoje eu estar aqui gravando esse vídeo, tá entendendo? Mas quem cai de paraquedas no meu canal, nas minhas redes sociais, acha que um dia eu acordei e falei, eu vou tomar um chá de ayahuasca. Não foi assim, gente. Quando eu cheguei na ayahuasca, eu estava passando por um dos processos mais difíceis da minha vida. Foi a recaída, foi uma das piores recaídas de depressão que eu tive, porque foi o luto. Foi quando o meu pai faleceu e eu achava que eu estava super bem naquela época. E aí foi bombástico, entendeu? Eu caí de uma forma que eu não conseguia sair daquele lugar. Mas assim, eu já sabia, tá? Uma vez que você vê, não tem como desver, né? Eu já sabia, só que eu não conseguia. Não conseguia. Com estudo, com nada que eu buscava, eu conseguia sair daquela dor, daquela tristeza, daquele negócio. E sempre treinando perdão, sempre treinando no curso Milagres, até que um dia eu pedi, fiz uma oração, falei, Jesus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, Jesus, eu tô estudando esse curso, eu tô fazendo tudo que você me pede direitinho e não vai. Esse vazio volta, essa tristeza volta, eu não sei sair desse lugar. E é aquilo que eu disse, quando você pede, a solução aparece. Tá? Então, se esse vídeo aparecer para você, pode ser que ele seja uma solução ou não, você exclui, porque lembrando, mais uma vez, ele é o meu processo, não é para ninguém fazer o que eu fiz, mas eu estou compartilhando com vocês o meu processo, ok? Então, meus amores, eu não cheguei na ayahuasca por pura curiosidade, eu vou ali tomar um chá, não foi assim. Quem cai aqui no canal de paraquedas acha que, né? A ayahuasca foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, porque antes de eu tomar esse chá, eu orei muito, eu meditei muito, eu pedi muito clarificação, sabe? Clarificação, intuição. E estudei bastante, procurei bastante vídeos, estudei bastante sobre, né? Eu queria ter certeza, apesar de eu querer muito cancelar esse CPF, eu queria ter certeza que eu não ia morrer tomando ayahuasca.
E aí, meus amores, como que foi que eu cheguei na ayahuasca? Eu já estudava um curso em milagres, como eu disse pra vocês, fazia um ano. Eu fiz uma oração e pedi para Jesus, que eu não aguentava mais, que eu queria provas, que eu queria que ele me mostrasse tudo isso que está escrito no livro, que esse mundo não existe, que nada existe. Eu não estava entendendo, não estava conseguindo associar a realidade da vida aqui com o que ele ensina no curso. E foi justamente nesse dia que me apareceu um vídeo do Alok contando a experiência dele com as medicinas e um processo parecido com o meu, de depressão e tal. E aí eu comecei a estudar sobre as medicinas. Então, do tempo que eu descobri das medicinas até o dia em que eu tomei a primeira vez a medicina, demorou 1 ano para eu tomar coragem de realmente ir. Porque o medo é muito grande, né? Porque o inconsciente, o espírito, a alma sabe, o ego sabe. O ego é ligeiro, ele sabe da medicina, ele sabe da potência. Então eu tive muito medo. Mas eu fui com medo mesmo, porque eu tava querendo, né? E graças a Deus, foi uma das melhores e mais sábias decisões que eu tomei na minha vida. E bom, o meu processo com as medicinas começou a partir daí, a partir de uma recaída muito forte da depressão que veio através do luto do meu pai, né? Que veio através do luto que eu não conseguia aceitar. Ok, meus amores? Então foi assim que a medicina e um curso em milagres chegou na minha vida. Foi através de um processo de depressão, tá? E por que eu tô contando isso? Porque, como eu disse, muita gente chegando nova aqui, muita gente que não conhece a minha história e acha que é diversão, que é... entendeu? Não é assim, gente. Existe uma vida acontecendo aqui atrás da tela, tá? Existem muitos processos. E é por isso que eu falei pra vocês que a partir de agora eu ia compartilhar com vocês no canal processos humanos, coisas da vida real, coisas que acontecem na vida. Porque não adianta a gente ficar nesse lugarzinho de observador, de mente, de nada existe. Porque nós ainda parecemos estar aqui. Entende? Então existe todo um processo de desconstrução de camadas da mente que nós fizemos para encobrir a nossa verdade sobre nós mesmos, para sobreviver, para pertencer, para viver nesse mundo, tá? Processos de segurança, né? A gente passa por processos de autossegurança que a gente vai criando ilusões sobre nós mesmos, né? E foi assim, entendeu? Então, antes de falar besteira, né? Vamos lembrar que tem uma vida acontecendo do lado de cá e que essa pessoa já quis, né? E graças às medicinas, hoje eu tô aqui com a maior alegria do mundo, né? Contentamento em viver. É muito sério. É muito sério, é muito sagrado, é muito divino e é só para quem tá pronto para se conhecer, certo? As pessoas falam, a medicina é para todos, mas nem todos é para medicina. Eu não concordo. Todos é para medicina e a medicina é para todos. Porém, o quanto você se sente pronto para se descobrir esse personagem que você não é. O quanto você se sente pronto para se conhecer profundamente. O quanto você se sente pronto para desconstruir ilusões que você criou sobre você e sobre os outros e sobre o mundo. Porque a medicina, ela vai arrancar o véu sem piedade nem dó. Ela vai te mostrar a verdade porque ela quer te salvar. Não é nem ela que quer te salvar, é você que a partir do momento que sente que precisa... Eu não senti que eu queria experimentar ayahuasca por diversão. Eu senti que era a minha última chance, a minha última tentativa de continuar vivendo neste mundo, porque eu não queria mais de jeito nenhum, entende? Então, a medicina, ela veio para mim como a minha última chance de continuar vivendo. Graças a Deus. Muita gratidão, tá? Muita gratidão às medicinas, muita gratidão a quem preservou esse conhecimento. E é isso, nos próximos vídeos eu vou contando para vocês como que foi desde a minha primeira consagração, mais adequando, não vou mais falar das experiências
extrafísicas, gente, porque é muito individual, é muito pessoal. Pode ser que eu conte uma coisa ou outra para trazer o resumo de o que uma experiência na Ayahuasca me trouxe em relação a clarificar o que o curso em Milagres já ensina, tá? Porque lembra, primeiro eu comecei com o curso em Milagres e o próprio curso em Milagres me encaminhou para medicina, ok? Ah, o curso fala que só ele é o suficiente. Ah, que bom, que ótimo. Significa que você não tem trauma quase nenhum, então. Porque comigo não funcionou assim. Comigo, o próprio curso me encaminhou para medicina, tá? E já aproveitar esse momento, que eu vou já encerrar esse vídeo para depois dar continuidade, já expliquei para vocês que não consigo gravar de vídeos longos. Eu quero, inclusive, encerrar esse vídeo contando não, lendo um trecho, né, de um curso que tem logo no começo do curso e também tem no fim do curso para reforçar, para a gente entender e para reforçar esse entendimento. E a gente não fazer confusão do que é um curso em milagres, tá? Porque como existe uma crença no cristianismo, existe uma crença sobre o que é e o que foi Jesus, a gente se ilude muito com histórias da nossa cabeça, tá bom? Em relação ao que é o curso. Mas o curso, ele não é mais nada mais, nada menos do que um processo de autoconhecimento. Ele só é isso, tá? Ah, mas o mundo não existe, o corpo não existe. Ei, bebê, vai com calma. Você tem toda uma história de vida para desconstruir para chegar nesse entendimento. Ele é um dos últimos entendimentos, então relaxa, ok? Vamos lá. Aqui no comecinho, no prefácio, o curso Milagres diz assim: esse curso é um começo, não o fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais dela. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ela dirigirá os teus esforços, dizendo exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele. Em silêncio, pedindo-lhe orientação segura e seu verbo certo. Então, foi a partir daqui que um curso em milagres, entre aspas, porque eu estudei ele fielmente um ano inteiro, só ele, nem na internet, nada eu procurava mais, era só ele, eu e ele, mais nada, nem em grupos eu entrei, nada. Eu fiz esse caminho um ano sozinha, certo? E esse um ano que eu fiz esse curso sozinha foi um dos anos mais difíceis da fase de depressão que eu estava, naquela fase de depressão que eu me encontrava, ok? Então, um curso em milagres me enviou para Ayahuasca, graças a Deus, ok? Depois eu termino nos próximos vídeos, vai acompanhando para você entender o passo a passo de como foi isso, ok? Beijo e até o próximo vídeo.